Jesus é esse caminho que nos conduz de longe de Deus para perto do Pai. E esses homens viram em Jesus isso, e é por isso que eles se aproximavam dele, enquanto os fariseus queriam excluí-los. Os fariseus, eles odiavam esses pecadores e publicanos. E eles pensavam, a cabeça deles era que se alguém se sentasse à mesa com esse tipo de pessoa, com pecadores, com publicanos, essa pessoa que se sentasse à mesa com eles, ela possuía o mesmo caráter que eles, era igual a eles. Então eles vendo Jesus ali sentado com esses homens, eles pensaram, ele é um deles, ele é apenas mais um pecador. Mas eles não entenderam um princípio, meus irmãos. Eu quero que nós entendamos esse princípio antes de nós entrarmos na mensagem do Senhor para essa noite. É que nós estarmos sentados à mesa com Jesus, o nosso encontro com Jesus não muda quem Ele é, muda quem nós somos. O meu encontro, o encontro da minha natureza humana e pecaminosa, com o encontro da natureza divina, não altera quem Ele é, mas altera quem eu sou. Quer uma prova disso? No encontro de Jesus com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. A mulher que possuía o fluxo de sangue naquela época, ela era excluída do arraial, estava fora. E olha isso que interessante. Quem tocasse nela ou fosse tocado por ela, era alguém considerado imundo como ela. Essa era a ordem humana. Se alguém a toca ou é tocado por ela, é imundo. E ela toca em Jesus. Mas Jesus não se torna imundo. Ela se torna pura. Quando nós, com a nossa imundícia, com o nosso pecado, com a nossa natureza caída, tocamos em Jesus, Ele não se torna impuro, mas nós somos transformados por Ele, curados por Ele, restaurados por Ele, porque a nossa natureza não altera quem Jesus é. Nós somos incapazes de alterar quem Deus é. Tiago vai dizer que Ele é o Pai das luzes, em quem não há variação, ou em quem não há mudança. Esse é o Deus que nós servimos. Agora, o problema é o seguinte: nós vemos que hoje existem pessoas que querem e pensam que podem mudar quem Deus é. Que podem moldar esse Deus à sua maneira. Pessoas que pensam que podem servir a um Deus que elas mesmas criaram. Eu vou criar um Deus que aceita o que eu quero fazer. Eu vou criar um Deus que aceita o meu pecado. E aí se cumpre o que está na carta de Paulo a Timóteo, que eles amontoam para si doutores segundo a sua vontade. E aí existem até hoje igrejas inclusivas, que estão incluindo e suportando e aceitando e não confrontando o pecado. Mas não adianta, meus irmãos, preste atenção nisso, não adianta incluir hoje o que Jesus vai excluir amanhã. Não adianta querer alargar a porta do céu. O caminho e a porta do céu continua sendo estreita. E não somos nós que vamos mudar isso. Não percamos os princípios básicos do Evangelho, meus irmãos. Ou seja, que Jesus não vai ser adequado à minha vida, ao meu estilo medíocre de viver. É eu que preciso adequar a minha vida a Jesus. O Evangelho não vai se tornar um pedacinho da minha semana. O Evangelho é um estilo de vida. É por isso que quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 1, ele fala: eu rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que vivam de maneira digna a qual a vocação que vocês foram chamados. O que Paulo está dizendo, e não é que Paulo levou o Evangelho a sério demais, porque é isso que a gente fala, né? Fulano leva a sério demais. Fulano, ele não vê que ele está fazendo demais, não precisa disso tudo. Não precisa de nada disso. E talvez essa tenha sido as mesmas palavras das 5 virgens loucas, quando elas viram que as prudentes levavam suas candeias acesas, mas também levavam azeite extra. Mas precisa disso tudo? O noivo nem vai demorar tudo isso. Mas precisa disso tudo? Precisa ir na Santa Ceia e no culto à noite? Precisa mesmo ler a Bíblia todos os dias? Precisa mesmo orar? Não precisa disso tudo não. E a gente acaba rebaixando o Evangelho a algo que ele não é.
rebaixando o nosso Deus a algo que Ele não é. Mas que em nome de Jesus nós entendamos o que Paulo está dizendo aqui, que ele está dizendo: se eu, prisioneiro do Senhor, se eu fui preso por viver essa mensagem e por pregar essa mensagem, vocês podem e devem viver da mesma maneira. Quando Jesus vai falar assim, ó, quando aquela multidão, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus fala tome a sua cruz, Jesus não está falando do seu chefe que atormenta a sua vida durante a semana. Quando Jesus fala de tomar a sua cruz, não está falando da sua sogra. Quando Jesus fala para tomar a sua cruz, não é de alguém que te persegue. Quando Jesus fala, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, Ele está falando, se alguém quiser me seguir, precisa estar disposto a morrer por mim. E a grande questão que fica para nós aqui é se nós estamos dispostos a viver a ponto de morrer por Cristo. Até hoje nós não vivemos uma perseguição severa no Brasil, onde não somos levados presos a uma tortura ou até mesmo a morte. Mas e se isso fosse uma realidade do Brasil, como é na Nigéria? Será que nós estaríamos mesmo dispostos a seguir Jesus? Porque se fosse nos dias de hoje, Jesus não diria carregue a sua cruz. Ele diria, esteja posto a tomar um tiro, esteja disposto a ser enforcado, esteja disposto a tomar uma facada. O problema é que, infelizmente, nós queremos somente os benefícios de viver com Deus. Mas Cristo está nos chamando, Paulo está nos chamando, o Senhor nessa noite está nos chamando a viver de maneira digna do Evangelho. E talvez não é a mensagem mais confortável de se ouvir, muito menos de se pregar. Mas a palavra do Senhor, ela vem para nos confrontar. Voltando ao texto, eu só precisava abrir esse parênteses. Voltando ao texto que nós lemos, a tão famosa e conhecida parábola do filho pródigo. Uma longa parábola, né? Nós fomos ver aqui no capítulo 15, ela toma a maior parte do capítulo. Ela se encontra apenas no Evangelho de Lucas. Aliás, Lucas ele é um evangelho conhecido por tratar muitas parábolas, por relatar bastante as parábolas de Jesus. Jesus, como eu disse, ele estava ali sendo ouvido por publicanos e pecadores. Então ele aproveita a oportunidade para pregar o amor de Deus. E deixa eu abrir outro parênteses aqui rapidinho. Os fariseus, eles pensavam, imagino que quando eles viam Jesus, eles se lembravam do Salmo 1, né? Não se assente na roda dos escarnecedores. E Jesus estava lá sentado. Então, peraí, a Bíblia é contraditória, está mandando não sentar na roda dos escarnecedores, e agora Jesus está sentando? Qual que é a contradição nisso? Aqui a Bíblia está falando, se você não estiver preparado para influenciar na roda dos escarnecedores, não se sente lá. Porque Jesus estava preparado para influenciar, e é por isso que ele sentou na roda dos escarnecedores. Agora, se você não está preparado e vai ser influenciado, não senta não, senta na roda dos justos. Amém? Voltando para o texto. Então Jesus ele vai contar 3 parábolas para ilustrar e para falar do amor de Deus. Ele conta primeiro a parábola da ovelha perdida, depois da dracma perdida, ele chega à parábola do filho pródigo. E Jesus começa contando, um homem tinha 2 filhos, e essa parábola vai nos trazer aplicações preciosas. A primeira coisa que eu entendi vendo essa parábola, acompanhe comigo no versículo 12, Lucas 15, 12. Esse homem tinha 2 filhos, e o mais novo diz ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu, o pai reparte com eles a fazenda. O mais novo ainda não tinha entendido algo, que
que o pai vai revelar lá no versículo 31 para o filho que ficou. O que o pai fala para o filho que ficou lá no versículo 31? Tudo o que eu tenho é de vocês. Mas o menino movido, o mais novo, movido por um desejo de curtir a vida, de fazer a sua vontade, ele pede sua parte da herança. Tudo do pai já era dele, mas ele troca isso por não estar satisfeito com quem Deus é, com o que o pai é e com o que o pai já tinha feito por ele. Ele exige algo que o pai não tinha que fazer por ele. E às vezes nós estamos exigindo coisas do pai que ele não tem que fazer. Mas nós, movidos pelos nossos desejos carnais, estamos pedindo coisas a Deus que ele sabia que não era bom nos entregar. E o pai entrega para o filho aquilo que ele pede. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que esse filho, ele viu o pai somente como uma fonte de recursos. Que perigo é ver o nosso pai apenas como uma fonte de recursos. Que perigo é ter essa imagem distorcida de Deus, onde nós vemos a Deus somente como alguém que vai me dar o que eu quero e o que eu preciso, na hora que eu quero, na hora que eu preciso. Meus irmãos, entendam o que eu estou falando. Deus é absolutamente poderoso e maravilhoso para nos abençoar e fazer a vontade dele na nossa vida, para dar bênçãos infinitas em nossas vidas. Deus é esse Deus maravilhoso que a gente ouviu aqui já em louvores. Ele é esse Deus. Mas se nós vemos esse Deus somente com essa visão de que ele é alguém que pode me dar algo, a minha visão está distorcida do pai. E aquele filho não valorizou a presença do pai com ele, porque ele toma imediatamente aquilo que o pai lhe dá e vira as costas para o pai. Poucos dias depois a Bíblia fala que ele some e vai curtir as bênçãos do pai. Prestou atenção como às vezes as bênçãos de Deus, elas nos fazem afastar de Deus, e às vezes a gente se perde com o que Deus nos dá. A gente se perde com o que Deus coloca em nossas mãos e acaba valorizando mais as coisas e as pessoas do que o Senhor. Já viu aquele jovem que começa a namorar e se esquece do Senhor? Mas ele pediu orando a Deus por uma namorada. E aí a bênção de Deus chega para a vida dele. O pai ouve e dá a ele o que ele queria. Ele se esquece de Deus e dá as costas para o pai. Não vamos nos perder, meus irmãos. Não vamos nos embebedar com as bênçãos de Deus. Abra comigo a Bíblia em Isaías 5. Isaías 5:11, se puder colocar aqui no telão para mim. Isaías 5:11 e 12. Olha o que Deus está dizendo através da boca do profeta Isaías. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Versículo 12. Harpas e alaúdes e tamboris e pífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Deus está falando, ai desses que se alegram durante todo o dia com o que Deus dá, que festejam durante todo o dia com o que Deus dá, se levantam cedo e passam o dia todo se alegrando com as bênçãos de Deus e se esquecem de quem Deus é. Qual foi a última vez que eu e você chegamos à presença do Senhor simplesmente para aproveitar a presença do Pai? Qual foi a última vez que eu e você chegamos à presença de Deus sem interesse, sem segundas intenções? Aquele jovem se apresenta ao Pai, chega à presença do Pai, mas com o coração
nas coisas do mundo. Ele estava indo para perto do Pai, mas pensando já como ele abandonaria o Pai. Que em nome de Jesus nós já cheguemos antes de qualquer coisa à presença de Deus, por quem Ele é. As bênçãos de Deus nunca serão mais importantes do que Deus. E às vezes a gente perdido com as bênçãos de Deus, o trabalho que Ele nos dá, a família que Ele nos dá, o carro que Ele nos dá, a casa que Ele nos dá, nós valorizamos tanto essas coisas que nós não desfrutamos da maior bênção de Deus, que é quem Ele é, que é a presença dEle. Chega de buscar somente as mãos do Senhor, chega de buscar somente as mãos do Pai. Busque ouvir a voz do Pai, busque os pés do Pai, busque a face, o rosto do Pai. Chega desse evangelho, de como eu li num livro há esses dias, esse evangelho da teologia da Xuxa, que tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. É engraçado, mas é o que nós vivemos muitas vezes. Chega disso, meus irmãos. Vamos aproveitar que o Pai está na casa. Não deixemos a casa do Senhor pelas coisas que há no mundo. Não permitamos que a necessidade, o precisar de algo, o querer algo, seja a nossa motivação principal para adorar a Deus, para clamar a Deus, para buscar a Deus. Porque se essa for a nossa motivação principal, e Deus não nos responder, ou Deus demorar para responder, nós iremos nos frustrar com Ele. A nossa motivação principal não pode, não deve ser as coisas que nós precisamos ou queremos. A motivação deve ser o anseio de ser plenamente satisfeito no Pai. Se Ele me dá a herança, eu continuo perto dEle. Mas se Ele não me der, eu continuo na casa do Pai. Continuo presente, junto à mesa com o Pai. Jesus me livrar da condenação eterna já é muito mais do que eu mereço. Mas ainda assim, se não fosse satisfeito, não fosse suficiente, Ele nos adota a sua família. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8 que Ele nos faz herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Como se tudo isso ainda não fosse suficiente, essas heranças e privilégios que a obra de adoção nos faz, Ele ainda nos abençoa com muitas outras coisas. Mas tudo isso não pode ser a motivação principal de eu chegar perto do Pai. Deus, em sua misericórdia, vai nos abençoar. Amém? Mas não perca Deus de vista por causa da bênção que Ele vai te dar. Uma vida cheia de bens, longe do Pai, é uma vida desperdiçada. É isso que a Bíblia vai dizer. Vamos voltar para o versículo 13 do filho pródigo. Olha só, Lucas 15, 13. No final. E ali ele desperdiçou os seus bens. Desperdiçou seu tempo, sua vida, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo de maneira irresponsável, vivendo de maneira desregrada, sem regras, sem limites. Viveu desfrutando dos bens do Pai, uma vida que não agrada os padrões do Pai. Viver, e a segunda coisa que eu aprendo, uma vida longe do Pai, ela me leva a uma vida de pecado.
E ele vive longe do Pai, com os bens do Pai, até gastar tudo e ainda continuar padecendo necessidades. Sabe por quê? Porque longe do Pai nós nunca estaremos satisfeitos. Independente do que tenhamos em mãos, independente dos recursos que tenhamos a nosso dispor, longe do Pai nunca seremos satisfeitos por completo. O pecado é incapaz de nos satisfazer, porque ele até desfruta, mas ainda continua com necessidade. E vê se não é assim. O pecado não te dá um prazer momentâneo, mas de repente já passou. Que, como a irmã Liliane disse hoje, não troquemos o que é eterno pelo que é momentâneo. Não troquemos nossa identidade de filho por um prato de lentilha. E o pecado, além de não nos satisfazer por completo, ele nos leva a uma posição humilhante. Olha o que está no versículo 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Se tornou um escravo e perdeu sua identidade de filho, porque no versículo 19 ele fala: já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Se sentindo um escravo, se sentindo sujo, se sentindo humilhado, porque para o judeu a maior humilhação, uma das maiores humilhações, era ser um criador de porcos. Havia até um ditado no Talmud: maldito é aquele que cria porcos. Ele chegou a esse nível de humilhação. Já não sou digno mais de ser chamado teu filho. E é isso que o pecado vai fazendo com a gente. Se nós permanecemos na prática dele, se não nos incomodamos mais com o pecado, se continuamos vivendo uma vida de qualquer jeito, a gente já não se sente mais digno de ser chamado filho. A gente não mais se sente digno de sentar na mesa do Senhor. A gente não se sente mais digno de levantar a mão e adorar o Senhor. A gente não se sente mais digno de falar em línguas estranhas. A gente não se sente mais digno de dar um glória a Deus, um aleluia. A gente não se sente mais digno nem de orar. É isso que o pecado faz. Ele quer tirar a nossa dignidade. Não se acostume a estar longe de Deus. Não se acostume com o pecado. Porque na primeira vez que acontece, você se sente mal. Na segunda dói um pouquinho menos. Na terceira, na quarta você já não sente mais. E já não é tão errado assim. E é só eu orar e me arrepender que Deus vai me perdoar. E a gente vai se acostumando a continuar no lixo. E esse filho pródigo, ele chega à humilhação de não somente ser um criador de porcos, mas desejar comer a comida daqueles porcos. Mas ele toma uma decisão. E ele se levanta e vai em direção ao Pai. Porque nós precisamos dar esse passo em direção ao Pai. Porque mesmo de longe, no versículo 20, levantando-se ele foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, ele ainda estava longe do Pai, mas o seu pai o viu. Mesmo longe do Pai, o Pai ainda está nos vendo e esperando que eu e você tome uma decisão de nos levantar em direção a Ele. E aqui entra o ápice, o ponto alto dessa parábola. É que quando o pai vê que o filho está de longe, mas vê que o filho está vindo, vê que o filho tomou essa decisão de voltar, a Bíblia fala que o pai correndo em direção ao filho, para mostrar mais uma vez que Deus está muito mais interessado em nós do que nós estamos interessados nele. Deus se interessa por nós. O Pai nos vê, e se nós nos aproximamos dele, ele se aproxima de nós. Tiago 4,8 diz: cheguemo-nos a Deus e ele se achegará a nós. Está falando que se eu tomo um passo, Deus dá 10 em minha direção. Se eu dou mais um passo, Ele dá mais 10.
Deus está interessado em ter esse encontro novamente conosco. Não nos acostumemos com o pecado. Levantemo-nos e vamos em direção ao Pai, que está esperando, e não somente esperando. Ele não vai ser passivo, Ele vai ser ativo nesse trabalho, porque Ele corre em direção a nós. E para mostrar de uma vez por todas que Ele era bem-vindo outra vez, mesmo tendo pecado, ainda que com roupas imundas, envergonhado, talvez de cabeça baixa, com os olhos em lágrimas, indo pelo caminho, sem saber se seria aceito ou não na presença do Pai, e o Pai olhando essa situação, a Bíblia fala que o Pai se move de íntima compaixão, corre, se lança ao pescoço dele, e o beija. E esse beijo é a demonstração de amor do Pai. E não é somente um beijo, a expressão no original aqui é beijar repetidamente, fervorosamente, expressando a saudade que o Pai sentia. Será que nós sentimos saudade do Pai como Ele sente de nós? E eles se encontram. Então, para ele viver esse amor do Pai, foi necessário somente uma coisa: reconhecer que ele precisava desse amor. Porque se nós pensamos que não precisamos desse amor, nós nunca iremos viver o amor do Pai. E aí a última coisa para nós meditarmos nessa noite é que a volta para o Pai, ela gera uma nova vida. Olha no versículo 22. Após o filho se confessar: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. No versículo 22, o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas ou sandálias nos pés. Então a primeira coisa que o Pai faz conosco quando nós voltamos é tirar a roupa suja que há em nós. E a roupa que é colocada aqui era um traje fino, usado para reis, sacerdotes, pessoas importantes, mostrando para o filho que o passado dele já não importava mais, que ele agora era uma nova criatura. E aí o pai vai lá e coloca um anel no dedo, porque escravo não usava anel no dedo, mas aquele presente do pai, um anel de ouro, era a demonstração da relação entre pai e filho, a aliança que eles tinham. Então Deus esquece o passado dele, o pai esquece o passado dele, Deus esquece o nosso passado, mudava o presente, trazendo novamente a situação de filho, e colocava sandálias nos pés, porque ele chegou descalço lá, como um escravo, e colocando uma sandália nos pés, o pai declarava para ele que ele era livre outra vez. Ele não era mais escravo, porque foi, segundo Paulo em Gálatas 5:1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não voltemos às práticas antigas. Se foi para essa liberdade que o Pai nos libertou, não voltemos para a vida antiga. E a conclusão termina da melhor forma que possível. O pai matando o novilho, cevado, preparando e comendo com o filho. Porque ao final, o que o pai queria desde o começo era se sentar com o filho. Ele fala: filho, esse tempo todo eu estava esperando por isso outra vez. Se você puder fechar os seus olhos no seu lugar onde você está.
Uma mensagem que o Senhor nos chama de volta para Ele. Deveria ser pregada talvez a não crentes. Mas eu ouvi esses dias que às vezes o Evangelho precisa ser lembrado também aos crentes. Talvez a gente já se acostumou tanto com o Evangelho, que ele já não é mais boas notícias para nós. Que ele já não significa mais boas novas para nós. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, ouvindo a Tua palavra, nós queremos, Senhor, se estamos longe, queremos nos aproximar de Ti. Queremos fazer uma oração não somente de língua, não somente de mente, mas de coração, Senhor. Uma oração que não seja somente ouvida a nossa voz nos céus, mas que o nosso coração seja colocado em direção, em linha com o coração do Pai nesse momento. Com esse abraço que o Pai nos dá, que possamos estar perto do Pai. Se existe alguém nessa noite que precisa de perdão de pecados, Senhor, comece a perdoar, comece a purificar, comece a limpar, Senhor, os corações nessa noite. Comece a demonstrar o seu amor a Ele, Senhor. Comece em nome de Jesus, Deus, dar uma nova veste, colocar um anel no dedo, Senhor, e novas sandálias, para mostrar a liberdade que existe na Tua presença. Ah, Senhor, se nós temos caminhado em lugares errados, ajuda-nos a voltar, Senhor, a este lugar que é o Santo dos Santos, como foi cantado aqui. E como foi cantado, Senhor, nós que já pisamos neste lugar uma vez, não nos conformamos em estar em outro lugar. Que a Tua palavra produza vida, fruto, perdão, transformação, regeneração no coração da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos ajude em nome de Jesus.